O Fernando Diniz, ele não é treinador para Vasco da Gama, para Corinthians, para Flamengo. Cara, é a terceira derrota consecutiva. Em vez de poder, de repente, ficar com a bola na mão, dar um bico pro alto, aí os caras fazem um gol. Como é que faz? É complicado demais, cara. Tem que saber fazer a leitura de jogo, entender qual é o momento de jogar. Sim, mas um gol tomado por uma saída dessa pode custar muito caro. Foi uma noite para esquecer. O Vasco saiu derrotado mais uma vez. E agora as críticas explodiram de todos os lados. Jornalistas não pouparam palavras, apontando diretamente para Fernando Diniz e suas escolhas dentro de campo. Rapaz, o Thiago Carpini é um baita de um treinador. Desde o Guarani, cara. Olha só. Ele ganha 2 jogos consecutivos, encosta no Santos, encosta no Vitória. O Sport já caiu. Já caiu. O Fortaleza, pra mim, também já caiu. Que me desculpa vocês todos do Fortaleza, mas desse jeito não dá. É incrível como o Thiago Carpini é um baita do treinador e as pessoas não enxergam muito isso. 3-1 pro Juventude, direto, reto, em São Januário. Impressionante o que o Thiago Carpini fez. Parabéns à Juventude. Rapaz, cara, quando eu falo pra vocês, tem nada contra o Fernando Diniz, mas também nada a favor, sacou? E cada um pensa do jeito que quiser, e cada um analise do jeito que quiser. O Fernando Diniz, ele não é treinador para Vasco da Gama, para Corinthians, para Flamengo. Cara, é a terceira derrota consecutiva e você não enxerga absolutamente nada do time dele. E é uma mentira, porque vocês que falam do dinizismo, que para mim é uma besteira tremenda, a falta de organização, a falta de vontade, essa conversa, olha, eu quero fazer o cara melhor, eu quero fazer ele como homem. Não, meu irmão, quem tem que fazer como homem é meu pai e a mãe. É a estrutura. Não é um clube de futebol que sempre tratou muito mal os jogadores. O clube de futebol, ele quer que você jogue, que você trabalhe, que você faça gols, que você defenda, que você seja campeão. E é isso que é um time grande. Essa conversinha mole engana a trouxa pra mim. Porque é absurdo, absurdo. O que esse cara tem de moral foi pra seleção brasileira. 3-1 pro Juventude. Um time que quer chegar numa Libertadores não pode perder 3 jogos seguidos. Principalmente para um time que tá brigando para não cair, como é o Juventude, fora de casa. Ou seja, o Vasco jogou em casa, perdeu em casa. Agora, o Juventude é uma vitória gigante que coloca mais fogo ainda na parte de baixo da tabela, né? O que eu acho do Vasco, assim, dos jogadores, dos atletas, e eu gosto muito de elogiar, e tenho elogiado muito os atletas do Vasco, alguns deles, né? Como, por exemplo, o Léo Jardim, o próprio Ryan, enfim. Eu acho que eles, mais do que o treinador, eles têm que fazer a leitura, eles têm que saber fazer a leitura de jogo. O treinador não entra em campo. Sabe, como é que faz? O cara pega a bola, tem o time dos caras fazendo uma pressão, todo mundo perto, vai sair a bola no chão para o jogador, uma bola, em vez de poder, de repente, ficar com a bola na mão, dar um bico pro alto, aí os caras fazem o gol. Como é que faz? É complicado demais, cara. Tem que saber fazer a leitura de jogo, entender qual é o momento de jogar, entender qual é o momento de dar o bico pro alto, transferir a pressão. Tá pecando muito por erros individuais que tá sendo muito sério pro Vasco. Você vai ver o que os principais jornalistas disseram sobre essa derrota. As críticas mais duras, as análises mais sinceras e o que pode acontecer com o Diniz após esse novo tropeço do Vasco. Tem uma visão melhor. Me impressiona como é que o Vasco tinha 4 vitórias consecutivas, agora tem 3 derrotas consecutivas. Não tem... Essa balança é completamente descompensada, né? Porque o Vasco vinha no momento de fuga da zona do rebaixamento, alimentando uma esperança de classificação para uma Copa Sul-Americana e tem mais uma derrota, sendo que 2 são em casa. Das 3 derrotas, 2 em casa. Chama muito atenção. E, Zé, a gente está falando de um trabalho do Diniz. O Diniz, ele é um bom treinador, excelente treinador, boa gente também, mas essa questão de tomar, às vezes, decisão, quando você vê, ali eu não sei nem com a posição ali quase do volante, né? O volante vai para ajudar ali para uma... É o Nuno, né? É o Nuno. Moreira, ali, no caso, o meia, né?
Ele toma aqui, o cara vem, rouba a bola dele, mas já sai de frente. Mas essa... Boa noite, Boa noite, Zé. Boa noite, Edu. Sempre um prazer estar ao seu lado. Fera, boa noite, Zé. Pascoal. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Não, essa saída, por mais que o Fernando fale, né? Não, nós saímos 400 vezes, fizemos um gol. Sim, mas um gol tomado por uma saída dessa pode custar muito caro. Ali é um risco, eu não sei porque tem uma coisa que ele não admite, né? Esse tipo de situação, ele bate de frente, fala que provavelmente na entrevista ele vai falar que o Vasco fez não sei quantos ataques, o Vasco fez isso, o Vasco fez aquilo, mas futebol, como diria, é momense, né, Pascoal? Futebol é momense. E como diria o gênio Enio Rodrigues, é resultado. Vale. É bola na rede. Então, aliás, já nós vamos ver a coletiva do Diniz, vai passar aqui, você fique com a gente, ele vai conversar com a gente. E Cícero Melo também já. Desculpa, Edu. Claro. E não é que o Juventude jogou, criou tantas jogadas. O Juventude ficou fechadinho, esperando o erro do Vasco, foi lá devagarzinho para aproveitar e tentar marcar o gol. O Juventude foi... Eu não sei se o Marcel aí... Vou dar um trabalhinho pro Marcel. Eu acho que o Carpini sempre incomoda os times do Fernando Diniz, hein? Na história, a gente pode ver a estatística aí, né? Acho que o Carpini sempre, nos confrontos aí, eu acho que o Carpini tem... Machucado ali, né? Quando vai para tirar ponto do Diniz. Aí, porque você vê ali depois, mesmo ele fazendo as substituições, a equipe do Juventude bem fechadinha, todo mundo que pegava na bola tinha pressão dos jogadores de Juventude. O Nenê junto com o centroavante, que eu sempre esqueço o nome, que é um... Centroavante do Juventude. É o Talhari. É jogador chato esse Talhari, hein, pessoal? No bom Gabriel sentido, Talhari. Né? Corre o Briga tempo muito. todo, incomoda. Sempre ali esperando, os dois esperando o Nenê fazendo uma movimentação dentro da sua limitação, né, a parte física, e o Talhari rodando ali para aproveitar os espaços deixados pela equipe do Vasco. Hoje, uma história que pode parecer engraçada, mas é bacana porque é o Nenê se tornando o jogador mais velho a marcar na história da Série A. Batendo o próprio recorde. Cada gol que ele faz, ele vai ficando mais... E contra seu ex-clube. Seu ex-clube. Mas é o Nenê que é o jogador mais velho a fazer o gol. Então tem essa marca. O Vasco chega a 33 jogos com e a 12, Liberta, Pascoal, 12 vitórias. O que você acha? Não, está na 10ª colocação ainda, porque o Corinthians vai jogar e o Corinthians joga contra o Bragantino, eles vão se enfrentar, são os dois que têm 32 pontos. Quem vencer, o Corinthians e Bragantino, perdão, o Corinthians vai jogar, o Bragantino joga contra o São Paulo, na Vila Belmiro. Se o Bragantino ganhar do São Paulo na Vila Belmiro, vai a 35 pontos. O Corinthians tem 32. Isso não. Também, se ganhar a sua partida pelo campeonato, vai a 35 pontos. O Atlético Mineiro ganhou o jogo de hoje, então está com 32 pontos, ele está brigando pela Copa Sul-Americana, que eu acho muito barato para o time do Atlético. O Atlético tem um elenco muito grandioso para só disputar esse tipo de vaga, na minha opinião. Né? Tem muita coisa que o Atlético tem que melhorar. Agora, a questão do Vasco é 10º lugar, 33 pontos. E quem está atrás, né, no caso, por exemplo, o Ceará tem 32... o Vasco tem 42, o Corinthians tem 42 e o Bragantino tem 39, em termos de pontuação. O Corinthians pode ultrapassar e o Bragantino pode encostar no Vasco da Gama com 42. É um desperdício. O Ceará também tem 39, pode chegar a 42. Então, o Vasco desperdiçou hoje uma oportunidade de se manter à distância daqueles que estão brigando também pela Copa Sul-Americana. E eu acho que o Vasco deveria dar uma pensadinha, porque são 3 jogos consecutivos com derrotas, 2 jogos em casa perdendo. Não é normal para um time que já saiu, o Vasco não vai cair. Isso é definitivo. 42 pontos, eu acho que vai cair. A linha de corte esse ano não deve passar de 43, porque os times lá de baixo estão pontuando muito baixo. Mais uma vez, o torcedor vascaíno sente na pele o peso da instabilidade. A derrota para o Juventude não foi apenas um resultado, foi um alerta. A pressão sobre Fernando Diniz aumenta e agora cada decisão dele vai ser observada com lupa. O time precisa reagir, precisa reencontrar o caminho da confiança e isso tem que acontecer já, antes que o campeonato cobre caro demais.